Boa tarde a todas as mamães, dindos, vovós que estão aqui presentes com a gente hoje neste sábado das 4 horas da tarde, começando mais uma live do projeto Por uma Maternidade Mais Leve. Eu vou fixando aqui o comentário enquanto a nossa convidada não chega. E hoje é um assunto muito importante, não que os outros não sejam, todos são, né? Porque é um assunto que nem sempre a gente sabe que às vezes está sofrendo, digamos assim, e está sofrendo, né, violência obstétrica e não sabe. Então é muito importante saber o que pode acontecer e o que está nos assegurando em termos de lei, né? O que a gente pode ou não reaver com essas situações que acontecem. Então, a nossa convidada hoje é a Kellen Duarte, ela é professora da FURG, né? Só que ela sofreu essa violência obstétrica e tem muita experiência, né, e estudo também que ela foi adquirindo com o tempo para nos passar na live de hoje. Então, estou esperando ela chegar aqui. Enquanto isso, a gente vai explicando um pouquinho mais sobre o projeto. Vou avisar ela aqui que a gente já entrou. O projeto para uma maternidade mais leve é um projeto que eu comecei agora na quarentena, né, na pandemia, lá no último sábado de junho, e a gente vem hoje fazendo a 13ª live sobre os assuntos da maternidade, né? A gente já conversou sobre amamentação, sono, higiene bucal, uso do sling, vários assuntos da maternidade, e tem vários também aí agendados para até dezembro para a gente conversar, trocar essas ideias. E eu trago uma novidade aqui hoje que eu não consegui trazer no último sábado, que a gente criou um canal no YouTube para botar todas essas lives. Então, todas as lives passadas, as 12 que passaram, já estão lá disponíveis no YouTube. E a de hoje, amanhã eu já vou colocar, porque muita gente não tem acesso ao Instagram, ou não me segue. E eu acredito que essa é uma forma de levar os assuntos da maternidade mais adiante para mais pessoas e tornar esse acesso muito mais facilitado, né? Do que passar só no YouTube. No YouTube não, desculpa, no Instagram. Nossa convidada já chegou. Vamos começar então o bate-papo de hoje, porque o tempo voa. E quando vê, acabou nossa live, o Instagram nos derrubou. Boa tarde, tudo bom, Kelly? Tem que virar Oi! a câmera, tem que virar, Ah, senão a gente vai ficar. não é na horizontal. Tá, então vamos Vamos trocar o ajustando isso na assim, vertical. assim que é Tá me melhor? ouvindo? Ótimo, tá melhor. Tá me ouvindo Sim. bem? Como está a conexão? Tá me vendo também? Tudo bem, eu só vou baixar um pouquinho para não ficar tão alto. Sim, fica à vontade, Tá vai. Porque bem? eu também, no início, quando eu boto, fica uma coisa e quando o convidado entra, Pois já ninguém é, vê depois ela, né? Então já fica a uma gente não alternada. tem ideia, né? Eu achei que Fica à fosse na vontade. horizontal, mas tá ótimo. Não, esqueci de te avisar. Tá tudo bem? Tá escutando bem? Tudo bem, tudo certinho. Primeiramente, prazer em te conhecer assim por vídeo, né? Porque a gente vem se falando Pois é, muito por a gente áudio não. no É WhatsApp, a gente não verdade, se conhece não ainda tivemos, pessoalmente, a pandemia não deixou ainda, como não alguns tivemos a convidados já que já passaram oportunidade. por aqui, mas a gente vai se conhecer depois, com certeza. Antes que eu esqueça, a Sim. Luciana te mandou um beijão. Ela Ai, mandou que para te avisar. bom! Um beijo Ela não para tem ela Instagram, também. né? Então ela só manda recado. Sim. Dizer Ai, que que legal. agradeço muito pelo teu aceite, de ter aceitado esse convite, né? Que a gente já vem conversando há horas sobre a Eu importância que desse tema. agradeço também. E vou Muito deixar obrigada. aberto para a tua primeira apresentação. Eu estava falando um pouquinho antes de tu entrar, para ganhar esse tempo até tu entrar, que tu é professora, né, de língua francesa e literatura, ambos na Sim, FURG? sim. Ou dá aula em É, escola? Os dois na FURG, não, na isso. FURG, já ministrei aula em escola, já fui professora particular, freelancer, Sim, tudo. sempre nessa área. É, E aí hoje agora até estava 10 anos explicando, na FURG. sim, eu estava até explicando para o pessoal que tu é professora, né? Porém, gosta do assunto, se intera, estuda, e por isso que a gente também te convidou para participar aqui, porque as nossas lives Sim, geralmente são com profissionais da área, né? Mas a gente também vem trazendo claro. algumas pessoas É, que passaram essas experiências, que também é legal trazer isso para a prática, né? Não ficar muito só óbvio. na teoria.
e trazer para a claro. discussão, né? Então, a Kelly Duarte, ela tem 42 anos, é professora, então já há 20 anos, né? E é mãe de uma menina de 1 ano e 2 meses. Então, eu também acaba que a gente traz. Ó, só teve até agora, ou não teve? Não teve ainda. Não teve nenhum homem que deu, participou das lives. Sem querer, sempre mulher, Ó, sempre alguma mãe, né? Para ver na prática realmente como funciona. sim, é E tava importante, explicando. Sim, sim, a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? claro, todos os E eu olhares. também estava explicando aqui, não sei se eu cheguei a te falar que eu criei um canal no YouTube. Sim, eu vi, eu Cheguei a te acompanho, falar? É, acompanho. porque muita gente me perguntava, mas só no Instagram, de repente as pessoas que não conseguem te Sim, acompanhar ou não tem Instagram, né? Como o caso de várias é, pessoas, então quem é, sabe tu coloca no YouTube, porque deixa disponibilizado para mais pessoas por mais tempo, né? Fica claro. uma ferramenta É, que eu muito mais pessoas confesso têm que acesso. eu uso o Instagram não como, eu não uso como rede social, eu tenho usado mais para pesquisas relacionadas a temas diversos do trabalho, da vida cotidiana. E Sim, realmente o ótimo. YouTube a gente consegue acessar com mais frequência. Não tem aquela Sim, obrigatoriedade de compartilhar, rede, tem, e com com certeza. muitas coisas a gente vai direto no assunto que está buscando. É Sim, interessante, sim, é eu vi no ótimo. nosso grupo de mães. Foi ali que eu tive acesso a essa informação que agora estás no YouTube. Sim, sim, trazendo essa ferramenta aí, com certeza também É deixa mais ótimo. acessível. Então, a gente pode começar, eu sempre trago algum dado, alguma coisa para falar e introduzir sobre o assunto, até porque, como jornalista, né, tem que vender Sim, o peixe. Então, eu fico, às claro, vezes, trazendo algum importante. dado e faço essa mediação. Então, a gente pensou numas perguntas, que a gente vai ver como é que vai evoluir ou não, as pessoas interagindo, e aí a gente vai seguindo conforme for. A gente tem 1 hora, então, às 5 horas o Instagram nos derruba, né? Então, eu acredito que Sim. antes disso a gente já consiga se despedir para que isso não aconteça, porque passa voando, tu vai ver, Kelly. É, eu fiz Quando vê também aqui assim, para tentar isso, eu tentei pontuar algumas coisas para a gente não se perder e dar conta de tudo. isso, Tudo isso. não, é impossível dar conta de tudo, mas o Ah, é necessário. só dar o start nesse assunto, né, para não É deixar o passar em estar. branco. Ah, Agradecer todo mundo que está presente na live, dizer aí, né, para botar no coração, que o coração faz a live ficar curtida, e o aviãozinho que está ali embaixo, que é de papel, um desenho, tu deve estar enxergando aí, encaminha essa ah, live para mais pessoas, porque que de legal. repente a pessoa nos segue, mas não viu que naquele momento tem uma live ali Sim, acontecendo, né? Então acontece isso. E também essa live fica gravada no feed do Instagram, no meu, que depois eu vou te baixar e vou te mandar. Porque às vezes a gente sabe, né? Baita sábado de tarde com sol mesmo na pandemia, né, Kelly? Tem gente que está passeando de carro, que não está em casa, não está sim, conseguindo eu ia acompanhar a dizer live no momento, isso. né? Isso acontece. Então, o número Ah, ali de cima não me diz muita coisa, porque depois as pessoas vão ver. Isso que é importante. Então, vamos bater nesse claro. bate-papo aí. Daqui a pouco entra mais gente também. Então, a gente tem um levantamento feito pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, feito em 34 países, onde identificou 7 tipos de violência obstétrica e maus tratos que pode acontecer durante o parto. A gente sabe, né? A gente foi buscar o assunto, não é só durante o parto, a violência obstétrica, né? Ela pode Uhum. acontecer antes e depois, mas esse dado diz do momento do parto, né? Só para pontuar. Teriam aqui abuso físico, depois a gente vai falar mais detalhadamente de cada um, né? Abuso sexual, abuso verbal, discriminação com base em idade, etnia, classe social e condições médicas, não cumprimento dos padrões profissionais de cuidado, mau relacionamento entre a gestante e a equipe e más condições de sistemas de saúde. Eu, Isso. antes de conversar contigo e com a Luciana, nem tinha ouvido falar no assunto violência obstétrica, né? Então, às vezes, não acompanhar o noticiário, não ler sobre o É. assunto. Então, acho que muita gente também na mesma situação. Então, eu acho que a gente pode começar bem pelo início, pelo conceito, né? E dizer também, perguntar como tu chegou até o estudo, como é que esse tema chegou até a ti, para a gente começar a desenvolver esse assunto que é tão Sim, importante, né? Para as pessoas saberem, porque às vezes está acontecendo, elas nem estão percebendo, nem sabem que é existe, né? verdade. Porque É o que acontece. também é digamos, eu estava lendo hoje de manhã, é um termo em construção, digamos que não é uma coisa totalmente. é, Me explica um pouco mais. Não é uma coisa que se criou
há muito tempo, não é um conceito tão conhecido. Da onde vem esse termo também da violência obstétrica em termos de estudo? Assim, é uma coisa nova? Bom, primeiro eu acho que eu preciso situar isso, como eu cheguei até o trabalho com Claro, a fica à violência vontade. obstétrica, sendo professora de língua francesa e literatura. Então, eu acho que esse contato se deu de duas maneiras, sendo que uma delas foi da pior maneira possível, foi por uma experiência pessoal. Então, eu vivi a violência obstétrica. E a Sim. segunda foi por empatia, porque eu conheci uma pessoa que me despertou para a questão da mobilização, de eu precisar me mobilizar contra isso. E Então, não essa só segunda, aceitar, né, e achar que é isso isso. mesmo, que E nada vai essa mudar. pessoa que eu conheci foi, assim, num contexto de muito... Foi muito interessante porque ela veio me consolar diante da minha situação, porque a minha violência resultou no pior, que é a perda do bebê. Então, eu perdi o meu primeiro filho. A gente sabe que tem situações ainda piores, que é a morte da mãe, mas para uma Ah, mãe o sim, pior sempre vai ser perder o seu com filho. Às certeza. vezes, a gente até, se pudesse escolher, escolheria que o filho vivesse e a gente não, né? Numa Com situação de certeza. escolha. Então, para mim, o pior foi a morte do meu filho. E ela, ao me consolar, ela contou a história dela. E eu comecei a perceber que a violência ela acaba sendo velada e a gente só consegue ter acesso a histórias quando tu também vive uma história parecida. As pessoas se sentem, se identificam com aquilo. E é uma Empatia, rede né? de apoio, não deixa de ser uma rede de apoio. E ela me consolou contando a história dela. E eu fiquei extremamente assim impactada com aquilo, mas como essas coisas estão acontecendo e a gente não faz nada para que isso mude. Uhum. E a história dessa moça foi muito chocante para mim, porque ela não perdeu o filho, mas ela foi lesada diretamente em todos os sentidos. Fisicamente, ela foi quebrada, ela teve a bacia quebrada pelas mãos do profissional que a atendeu. Ela ficou afetada psicologicamente porque ela não teve o contato com o filho, ela não pôde amamentar, ela ficou entrevada durante um ano, se recuperando daquela fratura de bacia, e ela ainda foi culpada por não ter colaborado na hora do parto. Então, ela carregou isso por muito tempo. Ela teve uma lesão de útero que a impediu de ter outra gestação. Ela foi lesionada na bexiga, então ela passou por várias intervenções cirúrgicas e ela já, quando a gente se conheceu, já acho que já fazia uns 4 anos do acontecido e ela ainda estava num terceiro procedimento cirúrgico para fazer a Meu Deus. reparação do canal da uretra. Então, foi uma coisa que ela carregou, foi uma sequela que persistiu na vida dela. E aí, quando eu me deparei com isso, eu pensei, bom, eu estou num local, numa posição, de certa forma, privilegiada, enquanto professora universitária, eu preciso fazer alguma coisa. E foi a partir daí que eu construí um projeto institucional de extensão Isso. para ouvir relatos de mulheres que tinham vivido a experiência da violência. E nós nos deparamos com várias histórias. Esse projeto foi construído de modo interdisciplinar, então eu tive apoio de pessoas da área da saúde e pessoas de outras áreas, porque é um tema que precisa ser pensado na transversalidade. A gente não pode fechar, Sim. compartimentar quando é um assunto que diz respeito à vida, à condição humana, à vida em sociedade. As sequelas refletem na nossa vida cotidiana. Sim, sim. E aí, obviamente, a gente partiu de tudo, assim, ó, do histórico, do que é a violência, e nos deparamos com essa definição. O que é a violência obstétrica? A gente pensa assim, que é uma coisa nova, porque nunca se ouviu falar, como tu mesmo disseste. Mas a violência obstétrica é só um nome para uma prática que já acontece há muito tempo. Que Então é muitas vezes importante fica pensar abafado, né?
Exatamente. É importante pensar, e quando isso aconteceu? Desde quando? A gente, nos estudos, quando se procura mapear a história da violência obstétrica, a gente encontra, então, essa relação da violência com a institucionalização do parto. No momento em que o parto saiu daquele ambiente domiciliar de afetividade, ele passa para o hospital, ele muda completamente. A gente não tem mais o parto visto pela sua naturalidade, pela fisiologia do corpo da mulher, mas sim é visto como uma patologia. Então, esse é o grande problema, é o grande impasse que a gente ainda vive hoje. É uma medicina que ainda é intervencionista e que vê a gestação, de um modo geral, pelo viés patológico e da doença, né, da Sim. enfermidade. Mas o termo, ele foi cunhado muito recentemente, e a gente tem uma definição da OMS, que tu deves ter visto, e que é de livre acesso, se a gente buscar na rede a gente encontra, Sim. essa definição que dá conta dos maus tratos, da violência física, também da violência verbal. E o mais interessante é que é caracterizado pela OMS como uma violação dos direitos humanos. Então, isso é muito interessante. E essa declaração da OMS aconteceu em 2014. Né? Então, é muito recente. Sim. E nessa declaração há todo um movimento para que a gente fortaleça as redes de apoio, como a gente tem já organizado e instituído as portarias do Ministério da Saúde, que dão conta da Rede Cegonha, todos os projetos voltados à humanização. Então, e esse termo, né, é um nome para uma prática que já acontece há bastante tempo. Mas, É só ter dado um nome, mas a gente sabe que sempre sim, mas existiu dentro do acontece, circuito provisório. Sim. acontece e a gente tem um nome, é importante nominalizar. Aí a gente precisa entrar com essas reflexões de outras áreas. Houve um movimento ano passado para erradicar o termo violência obstétrica. O Ministério da Saúde lançou um despacho na tentativa de erradicar a violência obstétrica, porque eles entendem como uma violência que é praticada somente pelo médico. E aí talvez a gente possa estender essa compreensão, quem pratica. Então, embora o termo seja violência obstétrica, a origem da palavra obstétrica vem do verbo latino obstare, que tem no seu entendimento estar ao lado. Então, se a gente ampliar a compreensão de quem está ao lado Tá, dessa claro. gestante, são todas as pessoas que deveriam estar apoiando, dando suporte, assistência nesse espaço institucional. Né? Sim. Então, não é só o médico ou a médica obstetra que pratica a violência. A Não pode violência ter a pode ser confusão do nome, praticada. né? Pela obstétrica. Exato, por isso que houve esse movimento de tentar erradicar. Mas é preciso estender a compreensão. São todos aqueles envolvidos no apoio à gestante. E aí todos que representam esses espaços institucionais. Então pode Sim, ser o porteiro ou a porteira do hospital que nega uma exatamente. informação, que negligencia as queixas dessa mulher, podem ser os funcionários desses setores que fazem com que essa parturiente, essa gestante, peregrine e busque por Sim, sim. leito, busque por assistência, pode ser a secretária do médico na clínica médica, e aí a gente dá conta também do lugar onde isso acontece. Não é só no hospital, acontece Sim. nas UPAs, acontece na clínica do médico particular, linda e maravilhosa, cheia de Ah. flores, acontece ali, acontece também nos centros Infelizmente. de imagem, quando a gente vai fazer um exame e ali naquele exame de imagem já se identifica algum problema no bebê, no feto, e isso é
ignorado por quem está fazendo o exame, ou então essa informação é negada, não é dada, entendeu? Então, tudo isso caracteriza também a falta de informação, é uma expressão de violência. Quando tu nega, quando tu não permite que a mulher tenha acesso à informação. Isso recai Sim, diretamente ao Código de Ética Médico, né? O negar a informação, empenhar-se para dar essa assistência. Então, são várias coisas. Então, tudo isso é importante, é um conjunto, é um todo. Por isso que a gente sim. não pode ignorar o termo, nesse sentido do obstetra, que vem de obstetrix e obstare, e também a violência, minimizar o termo é complicado. E houve também um movimento Pelotas, tem sofrido bastante com Pois é, isso, eu ia porque eles, comentar isso, né? Esse ano teve eles caso lá. fizeram uma mobilização e foram praticamente impedidos de usar o termo violência, e eles usam muito negligência. Mas negligência é uma parte de um todo. A É verdade. negligência é parte de uma sucessão de outras Que coisas é que muito podem. maior, né? É muito maior, E entendeu? até te A gente perguntar, tem. desculpa te interromper, quando houve esse movimento, comentaram ou qual seria o nome substituído ou não? Só teve Não, um a movimento ideia era erradicar completamente. geral, Houve para não se uma. falar mesmo no assunto. Sim, houve um movimento fortíssimo e assim, de destruição desse movimento que tem sido persistente. A gente persiste há muito tempo porque a violência ela é persistente, ela é recorrente. A gente não Sim, não é uma conseguiu coisa que tem abolir, acontecido uma em né? cada, né? Então, É uma coisa que então, está tendo frequência. felizmente, esse despacho foi derrubado, foi um despacho apresentado em maio de 2019, e isso a gente conseguiu derrubar com uma mobilização muito coletiva de várias frentes, então houve denúncia, obviamente, Sim, contra isso, porque apaga, é um apagamento de um movimento que tem sido feito para que a gente chegue realmente no sentido global da humanização, né? É isso que a sim. gente quer. A humanização por todos os lados nesse amparo, no amparo à mulher. E não é só a mulher gestante, é a puérpera, é a mulher que Sim, sofre, que passa por um abortamento, seja ele como for, provocado ou não, espontâneo. O que a gente mais tem é também relato de mulheres que foram humilhadas na hora do atendimento para fazer uma curetagem, por exemplo. uhum. Então, isso é muito triste, né? Apagar essa terminologia é realmente ignorar que essas coisas ainda aconteçam. É não ser colaborativo para que a gente supere isso. Ainda mais num país Ultrapasse. democrático, né? Sim, é o que se espera. É, é É o que se complicado, porque é uma espera. classe também muito unida, né, Kelly? Então, eles É, conseguem eu muita acho que é coisa, né? isso, né? Essa é a parte difícil. É. Essa é a parte triste. Eu acho que a gente não pode deixar de mencionar isso. A gente está diante de uma classe que está se fortalecendo, Uhum. principalmente de um tempo para cá, vamos dizer, do ano passado para cá, É. né? Depois desse despacho, a gente sabe quais são as relações políticas que ligam a isso, Sim, sim, mas infelizmente não é nem uma retomada do poder, mas é uma reafirmação de poder. E a sim. gente sabe que é uma classe que se protege, né? Que nunca vai. E aí a gente recai depois, a gente pode falar mais adiante sobre as Sim. denúncias, que limita a possibilidade da gente registrar uma denúncia, porque a gente depende, às vezes, de um prontuário médico, e o Uhum. médico jamais vai
formar, construir provas contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Então, a gente não pode também, isso é uma outra luta que se tem paralela, com o judiciário, fortalecer essa parte jurídica de amparo, para que a gente não fique limitada a um prontuário médico para registrar uma denúncia. Então, isso não pode acontecer. A gente sabe Não que seja isso é um dependente disso, limitador. Claro. Isso é um grande limitador, né? Isso é um grande limitador. E ao mesmo tempo é uma situação terrível, porque dependendo da situação ali, em Rio Grande, né? Não tem tantos médicos assim, de repente tu tem um convênio, tu não tem tantas opções para escolher, SUS, pior ainda, né? E aí, por exemplo, eu quero parto normal, até o final o médico diz que vai fazer, aí lá na última semana vão marcar cesárea, aquela coisa toda, e tu fica encurralada, né? O que eu faço, né? O que tu faria para tu falaria para uma mãe, por exemplo, que estivesse numa situação dessas, com todas essas teus estudos, né? E a gente fica encurralada, exato, a gente fica encurralada pela falta de informação. A gente não tem a informação. Então, o que o médico, o que o obstetra ou a obstetra disser, a gente vai acreditar. Então, existe um curso também persuasivo desse profissional, ou dessa, porque eu digo, pode ser o homem ou a mulher. Infelizmente, as mulheres obstetras também violentam, e elas são cruéis, infelizmente, não deveriam, mas são. Então, eles têm um discurso que convence. Então, eu já vi relatos de pessoas dizendo assim, ai, mas o fulano ou a Beltrana, ele salvou o meu filho, porque ele disse que se não fizesse isso, o meu filho morreria. Então, qual é a mãe que vai questionar se o seu filho foi salvo? Né? É Que uma mãe vida, vai né? questionar É toda uma isso? situação delicada, né? É uma situação muito Não é delicada. comprar Então, um tênis, né? Comprar alguma coisa. não é a mesma coisa. Então, é muito delicado isso. A gente precisa se informar mais, estar Por isso a mais por importância, dentro né? da. É, é. Vamos aqui seguir mais ou menos as perguntas, para a gente não Sim, se perder. Já passaram quase 30 minutos, viu? viu, rapidinho. A pergunta de quem pratica, tu já respondeu, né? São todos aqueles Sim, envolvidos, né, naquela situação ali, sim, uma consulta, o trabalho de parto, etc. Onde acontece também, né? Todos os lugares isso é também. institucionalizado, né? Por que ainda é bom falar em violência obstétrica? A gente falou um pouquinho já, mais ou menos, mas se tu quiser Eu falar acho mais que a algum gente outro pode exemplo. voltar também. Eu acho que talvez isso recaia sobre a questão da falta de amparo. A gente não tem um amparo jurídico. É importante por várias razões, porque nós não temos leis que nos protegem, porque a gente ainda não tem esse sistema punitivo que é eficiente, a gente ainda está num sistema hierárquico que minimiza a mulher, então a mulher sempre vai ser a mãezinha, ela nunca vai ser encarada Coitadinha. como aquela que se apropria da sua gestação e que é capaz de colaborar, é um trabalho colaborativo, não é tirar o lugar de ninguém. Não é tirar e ignorar o conhecimento do profissional. O profissional, ele está ali e ele existe. Isso é uma reflexão minha, né? Um pensamento meu. Ele existe para evitar o que antes se chamava seleção natural. Então, o parto está transcorrendo naturalmente, que maravilha, vamos deixar acontecer. Mas se existe algum problema, aí o médico intervém com uma cesariana, com uma situação, né, que faça uso de toda a tecnologia que a gente tem hoje de auxílio no parto. E o que me parece, às vezes, é que isso não é usado. Toda essa tecnologia que a gente tem para evitar a seleção natural, que acontecia antigamente, quando se paria na casa com uma parteira ou entre familiares, não está sendo usado. Então, tem mulheres que vão para o hospital e que não são monitoradas e que perdem seus bebês no ventre, dentro do hospital. Isso é inaceitável. Inaceitável. E são muitos.
Eu acho que a gente precisa se alertar. São muitas mulheres que perdem seu bebê, que iniciam um trabalho de parto com o bebê vivo e que perdem o bebê no ventre, porque foram ignoradas, porque houve, e aí a gente entra nessas expressões da violência, porque houve uma troca de plantão e o próximo que assumiu não leu o prontuário dessa gestante, né? Porque não houve Sim, diálogo entre o médico e as enfermeiras, que estão ali na linha de frente diretamente, sim, não sim. houve esse diálogo, e é isso. Então, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, É por que verdade. ainda falar de violência? Porque nós somos mulheres, porque eu, particularmente, eu tenho uma filha e eu quero proteger a minha filha, Com eu quero que certeza. ela tenha tranquilidade e não medo de ter um filho, né? Porque a Uhum. gente ainda tem medo de ter filhos, nós estamos tendo medo, e a violência também, ela acaba sendo perversa, porque ela é uma estratégia, às vezes é o que me parece, né? Uma estratégia de controle de natalidade. Então, existe um sistema que é cruel, que maltrata, que humilha, para que a mulher não volte. E ela ainda sofre ameaça. Se tu gritar, se tu reclamar, se tu xingar, ano que vem tu tá aqui de novo, né? É. Então, a E aí gente tu vai ainda me pegar tem de isso. plantão e aí tu vai. Então, são Aham. várias as razões. A gente não pode dormitar, a gente não pode relaxar, porque, infelizmente, a violência ela é cíclica, ela volta muitas vezes maquiada, camuflada, num projeto de lei, como aconteceu, houve uma tentativa de Uhum. projeto de lei federal para que permitisse a escolha da mulher na maternidade, que ela escolhesse e optasse pela cesariana. Isso é uma enganação. A gente não quer isso, a gente quer fortalecer o acesso a um parto sem violência, porque Sim, sim. a cesariana é no extremo, em último caso, é aquela intervenção necessária para evitar a morte, seja da mãe ou do bebê. Né? Sim, sim, Então a sim. gente não pode se iludir, e isso às vezes a gente se ilude, se engana por falta de informação. Sim, com certeza. A Bruna Né? mandou uma pergunta aqui, eu não sei se tu enxerga aí. É possível denunciar depois de de um ano de parto? Agora a gente pode começar a falar sobre Olha, as denúncias. Olha, isso a gente tem conversado bastante sobre isso. A gente ainda tem algumas dúvidas, mas me parece que é uma modalidade de crime que não prescreve. A gente sabe que tem um limite, né? É um limite Sim, até sim. para que a gente consiga relatar com mais fidedignidade os acontecimentos. Então, a gente dá um limite de 5 anos. Eu não sei se isso é na lei, eu não posso dizer, porque eu estou um Sim. pouco desatualizada nisso, mas a Uhum. gente sempre incentiva que haja, se tem os documentos, que é o que se pede inicialmente, entra Sim, com a denúncia, né? E sim, espera para ver a manifestação, né? Então, eu acho que é importante a gente falar dos canais de denúncia, se a sim, sim, violência, vamos falar. se aconteceu no ambiente do SUS, né, do Sistema Único do Atendimento Público, ele precisa ser denunciado no Ministério Público e na Defensoria Pública, Na né? mesma Se espera, é. acontece na rede privada, dos planos relacionados aos planos de saúde, tem a ANS, que aceita também a ouvidoria. E claro que a gente precisa sobrecarregar os locais de denúncia. A gente tem as ouvidorias e todo mundo diz que não funciona a ouvidoria de hospital. Não importa, a gente precisa registrar, porque Verdade. existe uma notificação desse registro. Então, é prova de que a gente foi no local, no primeiro local que se deve ir. É a Sim, ouvidoria do hospital. Um segundo lugar que para mim é fundamental e a gente precisa usar isso ao nosso favor. Delegacia da mulher. Não é na delegacia comum, é a da mulher. uhum. É nesse lugar. Não tem outra, entendeu? Sim, É sim. nesse lugar, é o local.
adequado para o acolhimento da mulher que foi vítima de violência obstétrica. Sim, Qualquer tipo de violência, né? Porque a violência sim, obstétrica é uma violência de gênero. O homem sim, não sim. passa por violência O homem não passa obstétrica, por isso, então é. é a delegacia da mulher. Existe o Já vai marcar bem 180, focado. né? O Disque 180, que é contra a violência, né? As violências praticadas contra a mulher. Então, é muito importante. E é uma coisa que é importante, assim, por que denunciar? Por mais que a gente tenha tido o nosso prêmio no final de tudo, que eu digo, o prêmio é o filho, né? E Sim, aí, sim. depois de ter o filho, a gente quer esquecer, outras pessoas podem passar pelo mesmo. É aí que entra o verdadeiro sentido de empatia, de sororidade. Não adianta ser, ser solidária só no discurso. A gente precisa praticar, e a prática recai sobre vários aspectos, e um deles é também denunciar. A gente denunciando, a gente não tem nada de retorno para nós, mas a gente fortalece o caráter punitivo, que é o mais importante. No momento em que houver punição e a gente conseguir concretizar isso, a gente minimiza, porque Sim. é como tu É disseste uma no luta, né? início, Uma batalha. não, como tu disseste, é uma classe corporativista, dificilmente ah, vai, vai, vai ter alguma punição. Eu nunca vi Sim. médico perder CRM, Eu ia te perguntar sinceramente, se já teve algum né? caso. Não, perder não. Eles têm advertências, enfim, um professor pode ser destituído do seu cargo público se ele comete Uhum. uma infração. O advogado também. Ele perde o exercício da profissão, né? O direito de exercer a profissão. Qualquer Sim, profissional, mas com o médico isso não acontece. Né? Com o sim. profissional da saúde isso não acontece. Se a É uma violência coisa for leve, então, é só praticada um tequinho. se a violência for praticada pela enfermeira, é bem provável que ela sofra mais do que se fosse com essa instância Parece pouco, maior. né, Kelly? Mas Né? é uma punição, é a imprensa, É, né? E aos pouquinhos a gente vai conseguindo isso, o quebrar isso, né? funcionário, a secretária vai ser demitida, né? Então, Uhum. se a gente parar para pensar, mas a denúncia é muito importante, porque um alerta para que a categoria se Uhum. reconstrua enquanto categoria. A gente Com não quer certeza. isso, a gente sabe que é uma profissão maravilhosa, eu admiro muito, porque eu não seria capaz de ser, né, da área da saúde, mas a gente não quer, é um trabalho que precisa ter uma autocrítica também, e a gente não vê essa autocrítica. A E humanização, na né? minha Quando área, a fala. gente está sempre falando, sempre se autoavaliando, a gente tem as autoavaliações, a gente tem reciclagem, nós temos capacitações, é o que mais o professor faz. O que a gente tem de curso de capacitação é impressionante. Então, é isso porque a gente busca sempre melhorar. Sim, Então, isso vai na contramão, se a gente pensar, de tudo que se planejou lá no início, com a Rede Cegonha, com a humanização no parto, né? Lá já foi de por isso que muitos a anos. nossa pergunta Né? sobre as leis, né? Entendeu? Então, isso precisa dialogar. E um detalhe importante também, que a gente precisa também destacar, que faz parte da violência, é uma expressão, ao meu ver, de violência, é o fato da instituição de saúde não ter um protocolo de atendimento. Então, tu entra num hospital e, dependendo de quem for te atender, o tratamento é um, se for outro profissional, o tratamento é outro. Isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. O hospital precisa ter um protocolo de atendimento, Processo, os né? Procedimento. médicos precisam estar em acordo, o tratamento não pode ser diferenciado. Então, isso aí é muito preocupante.
A gente sabe que o que rola, assim, em termos de comentários, eu tive sorte, eu peguei um plantão humanizado, eu dei entrada no hospital, me botaram na bola, eu fui para o chuveiro, né? Então, é uma narrativa que é discrepante com relação a Eu outras fui numa narrativas. dessas. Eu fui uma dessas, eu tive sorte. Entendeu? Então não pode se limitar à Teria que ser sorte, você todas, não pode né? se conformar com a sorte. O tratamento precisa ser igual. Né? Um professor numa aula com 30 alunos, eu já estou pensando assim, aquelas turmas cheias, né, Sim, sim. da rede, ele não pode ser diferente com tratar um e outro diferentemente. O ensino é igual para todos aqueles que estão naquele lugar, né? Não pode haver Sim. diferença. Então, o protocolo é uma garantia de que vai haver um atendimento, um monitoramento, a assistência necessária, tudo que está previsto em lei, nos protocolos de atendimento à saúde, né, à gestante, e isso é importante. Se a gente for perceber, muitos hospitais não têm esse protocolo, né, Aí já daria de atendimento. um caminho, né? Todos os médicos deveriam seguir aquilo ali. Sim, sim, Alguém para controlar também, né? Porque no Brasil nada existe sem É, fiscalização. tu sabes que hoje houve grandes mudanças aqui no hospital universitário com a entrada da EBSER. Eu não tenho, assim, eu não estou defendendo, eu não tenho uma posição com relação a isso, porque eu acho que só para dizer se foi bom ou não são os profissionais que Quem tá lá, né? atuavam e que continuam atuando agora nessa nova modalidade, né, os profissionais lá do hospital, mas me parece que a EBSER busca implementar um protocolo de atendimento, se é que já não tem, isso é muito bom, né? E embora também o protocolo não possa ser rígido, tem esse outro lado Ah, que é sim. tênue, é uma linha muito tênue. O Não é uma protocolo medicina existe, exata, né? mas cada mulher é diferente. Uma mulher Sim, é sim. diferente da outra. O que a gente precisa é ser ouvida. É isso que a gente quer. Quando a gente E entra, não ser a gente generalizada como que todas estivessem reclamando, todas exatamente, estão né? chorando demais. Exatamente, vou seguir o protocolo. Não, mas o protocolo diz que eu devo fazer assim. Mas a gente precisa ser sensível. Isso é o ser humanizado. É Isso é o verdade. tratamento humanizado. E É pra ti, dar o que que tu acha, atenção. Kelly? Tu acha que é falta de paciência do médico que acaba Olha, executando essa violência obstétrica no momento do parto, né? Mais específico. Porque a gente sim. escuta muito caso, né, disso, né? Cala a boca, que você tá gritando demais. Sim, sim, Cadê a essa violência humanização, né? verbal é o que mais existe. E É, é o que existe, e isso já é cultural, porque tem mulheres que dizem, ai, meu parto foi maravilhoso, também eu fiquei bem quietinha, eu nem gritei, eu não como fiz se não nada, pudesse gritar, né? como se não pudesse. Imagina, é um processo fisiológico, aquilo é físico, a contração, é o hormônio, são muitas coisas, a gente Ou, de precisa assim. repente, eu acho que esses médicos poderiam passar por mais sessões de terapia, alguma coisa assim, não Eu sei. Tô acho que também pensando. a Mais gente uma precisa disciplina na ser faculdade. sensível e olhar nos dois lados. A gente precisa ser Sim, sim. sensível. Precisa sim. Eu acho, sinceramente, que dos casos que chegaram até mim, todos foram por relações de soberba. Por Sim. que praticaram violência? Porque são se sentem muito Porque superiores e querem, porque querem autoritários, ser, né? porque Simplesmente. realmente é uma imposição de poder. Mas a gente sabe que não Autoridade, é né? sempre assim, né? A gente sabe que existem Sim, outras sim. razões. Só que essas outras razões não podem se tornar prática constante, como, por exemplo, uma situação de hospital superlotado. Né? Então, existe isso. A grande justificativa acaba sendo usada como justificativa é isso. O fato do hospital estar superlotado, o E sistema não ter como estar atender. sobrecarregado. Mas isso não pode ser uma razão.
né, para Verdade. que eu pratique. Entendeu? A Eu posso pessoa estar numa fica, né? situação de estresse, totalmente sobrecarregada, mas o professor também vive sob estresse, Uhum. sobrecarregado, com Equilíbrio 35, emocional. 35 pessoinhas lá bem diferentes dentro de uma mesma sala, né? Quem lida com Aham. adolescente, por exemplo, e ele precisa ser igual ali, ter a sua compostura, né? Violência do professor contra o aluno, jamais. A gente vê muito o relato contrário, né? Sim, Mas, sim. assim, eu acho que isso é usado muito como justificativa. Ah, o sistema é Como precário. se fosse Não, verdade, né? não pode ser uma razão. Não pode ser uma razão. E eu acho que falta, sem dúvida, falta muito esse amparo psicológico profissional da saúde. Eles precisam, e acho que agora, com essa onda Covid, foi um alerta, né, Uhum. para que a gente também cuide da saúde mental de quem está ali na linha de frente, para quem está Verdade. nos hospitais. Não é um ambiente agradável, a gente sabe que não, né? Tem que praticar E a escuta ativa, né? É sim, difícil, mas sim, tem que praticar. A sim, Daiane até claro, comentou aqui, ó, um absurdo, total falta de ética e sensibilidade. Aí entra sim. naquele caso que é mais um, né? É mais um ali gritando, né? É mais uma, claro, e tu sabes, Raquel, a gente coletou um relato de uma moça que estava extremamente assim apavorada, assustada, sozinha no hospital. Ela e o namorado eram jovens e ela Uhum. não era de Rio Grande, ela tinha mudado para cá recentemente com um namorado que vivia aqui, residia aqui, e os dois foram para o hospital. E ela gritava muito, ela sentia muita dor, ela não sabia, não tinha sido informada porque a gente não tem mais aquela transmissão, né, de relato de como é o parto, como é a dor do parto. Eu acho tão fantástico isso. E claro que uma das razões que contribuiu para a gente acabar com essa transmissão oral de como é o parto foi a cesariana. Né? É, Então a gente não tem acabou com mais a parto discussão, normal, com a a gente não tem mais conversa. o filho por vias vaginal, parto normal. Agora é tudo cesariana, é prático, é muito conveniente. Então ela não sabia, ela ficou apavorada e ela foi ignorada. Deixaram essa moça num quarto sozinha com o namorado e quando eles foram observá-la e fazer, eu acho que algum monitoramento, Quando o deu bebê tempo tinha para atender ela, morrido. O bebê tinha meu Deus do morrido. céu. Ela Meu Deus. perdeu a criança. Ela perdeu a criança. Então, isso é muito triste, assim, é muito triste. E se a gente for avaliar, nós tivemos um acesso agora às estatísticas de mortes neonatais. E ela está acima da média considerada, em termos, né, populacional, está acima da média. Rio Grande ainda está acima da média, Olha só, então já o é que é uma, tolerado, né? né, em mortes Sim, sim, neonatais. sim. E aí, E, então, a gente tem também aqui uma pergunta que era como evitar, né? Conhecimento, informação, que a gente estava conversando, e também aqui a gente poderia é, citar o próprio plano de parto, né? o Que plano muita de gente também parto, não eu acho sabe. que sim, eu acho que a gente também, a gente teve um retorno, a gente está vivendo um movimento de retorno à origem do parto, né? Eu acho tão bacana aqueles documentários, o renascimento do parto, é um renascer. E nesse movimento de renascimento do parto, a gente tem essa organização das doulas. Uhum, E ter ótimo, a uma gente doula conversou aqui com a hoje Daiane. é muito importante. Claro que isso não vai evitar uma situação de violência no hospital, né? Sim, Mas é um trabalho tão bonito e colaborativo que nos traz informação, nos tranquiliza e que, de certa forma, compensa a falta daquela oralidade, daquela transmissão da oralidade das histórias de parto que sim. antigamente transcorriam na família. Então, o trabalho da doula é fantástico e a gente tem um projeto de lei que foi aprovado
aqui em Rio Grande, que permite o acompanhamento da doula no hospital e que não enxerga a doula como acompanhante, porque a gente tem Sim, o sim. espaço do acompanhante, o familiar, e a gente tem a possibilidade de também dar entrada no hospital com uma doula, né? Que Então, ainda não acontece em Rio reconhecer, Grande, vice. A gente fez uma live com a Gabriele Cury, ela disse que existe esse projeto de lei, foi aprovado tudo, mas na prática ainda não ainda acontece. não é. Ah, não tá. Ai, que pena. Por Porque quê? Por foi no início relações do de ano, poder. né? Só pode Foi no ser. início do ano, aí veio a pandemia, e aí Sim. nada andou. Ah, então temos uma justificativa plausível, então pela pandemia. É, Mas é. eu acho que o hospital acolheu muito bem isso. Eu Sim, espero, né? Eu acho que foi uma luz também na escuridão da violência sim, contra a sim, sim, mulher, sim. né? Contra a Já é um gestante. início, né? E então é uma luz na escuridão. Mas eu acho que isso ajuda muito, sem dúvida. Ter um Com plano de certeza. parto é legal, é importante, pode ser feito com a doula, pode ser feito com a obstetra ou obstetra, porém, se a gestante for ter o seu bebê na rede pública e se deparar com um plantonista, né, uma pessoa diferente do Que seu teve o obstetra azar? que fez o pré-natal, entendeu? A gente não pode garantir que aquilo vai ser aceito. Pois Então, é, isso é né? Como muito é que isso ruim, ainda né? existe, né? Então, Mas é isso é um muito caminho, ruim. né? Porque aí tu vai atrás É do um caminho. conhecimento, né? É, Já é. chega lá com essa informação, né? Nós temos também um relato no projeto que foi coletado por nós, do projeto. Eu quero dar o nome, né? O projeto é Sim, Biografias do sim. Trauma. Ele aconteceu de 2015 eu dei entrada, mas a gente fortaleceu mesmo em 2016 as ações. Foi de Uhum. 2016 a 2019, né? Então, nesse percurso foram várias histórias e uma delas foi de uma gestante que fez o curso de gestante no hospital, Que promovido por um também grupo ajuda. da enfermagem. Ela foi, então, incentivada a fazer um plano de parto, ela fez esse plano de parto junto com aquele grupo que ministrou o grupo de gestantes, e quando ela deu entrada no hospital para ter o seu bebê, o médico, na frente, pegou e rasgou o plano de parto. Jogou Uhum. longe e disse: quem manda aqui sou eu. E apontando o dedo: quem Tu manda não aqui tem que sou eu. escolher nada, Né? né? O Não filho é tem teu, a plano de barriga é parto. tua, mas tu não. É. Meu Então, Deus, que. assim, foi um parto extremamente que tinha tudo para ser natural, né? Naquela naturalidade da nossa fisiologia, né? Do corpo. Sim. E foi totalmente intervencionista, né? Com ocitocina, com corte, com essa violência verbal, com essa imposição Não, já começou hierárquica. rasgando, né? O plano de parto da menina, né? Começou já, isso aí Começou também errado. isso é uma violência, né? Porque é Sim. uma reação de imposição de poder e a gente precisa ter essa compreensão maior da violência. É uma Uma coisa é o imposição de médico poder, dizer, ó, o que é ele escreveu humilhação. aqui não tá dando para seguir por causa disso, 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 né? Explicar as Sim, razões. eu acho que E sim, outro, ele tu precisa. rasgar, né? Ele Desconsiderando precisa, totalmente. olha, não vou poder fazer isso porque a tua condição é essa. Por que não o diálogo, né? É tão, Sim, tão sim. bacana isso, é tão humano, né? É, Isso é humanizar, isso é o humanizar. Então, sim, sim. humanizar, parto humanizado, não é jogar uma gestante na bola de pilates, aquela bola que a gente faz pilates, eu não sei o nome, Sim, sim. né? É, Desculpem não porque sei eu fiz também. a referência ao pilates, mas não é Sim. jogar na bola, não é colocar embaixo do chuveiro, como muitas relatam que ficaram sozinhas, né? Então, isso não é parto. Eu tive um parto humanizado. Ah, tu está tendo um parto humanizado porque É. tu tem acesso a isso. Não, por E favor. ninguém ali Tem te dando relatos de apoio. mães que vão para baixo do chuveiro, sentar na bola com a cabeça da criança saindo. E ali, e também com o risco de cair no box do banheiro, do Sim, dá uma quarto do olhada, né? hospital. Né? Isso aí é grotesco, é uma coisa grotesca. Né? Então, Porque essa geralmente compreensão.
tu tá passando ali pela primeira gestação, né? Tu não sabe como funciona, tu não tem acesso à informação, tu não leu, aí tu tá Não, sozinha. É um momento exatamente. difícil para ti, já tá com dor, né? Sim, sim. Então, é essa compreensão global que a gente precisa ter, é muito importante. E é um tijolinho, né? Um tijolinho em É o cima do outro, tijolinho, né? é o trabalho da É o doula, tijolinho. é o plano de parto, é a volta, né? Essa conquista de fazer o parto normal, a brigar pela Conquista violência obstétrica. a construção de políticas públicas que tragam esse conhecimento, que façam com que a gente se aproprie do nosso corpo, que a gente entenda que existe sim a dor do parto, mas que ela não é um sofrimento. Sofrer é Sim, diferente, né? A dor, ela existe, é uma dor do parto que é maravilhosa e que todo mundo sim. sente, esquece e quer ter de novo, né? Mas É. dor de parto não é sofrimento no parto. A gente não pode chegar a um ponto do sofrimento, entendeu? É isso. Então, essa compreensão, a gente precisa construir, reconstruir essa rede entre mulheres que trocam relatos, que amparam em todos os sentidos, para que a gente consiga se entender melhor, né, sobre Que não nós, fique sobre o nosso esquecido, né? corpo, Que não esqueça, né? para que a gente se apoie em todos os sentidos e não se apoie lá no pós, né, no luto, no No trauma, trauma, que né? É. é muito triste, é muito triste. Eu sempre digo, a gente precisa evitar, porque as sequelas são irreversíveis e elas Com certeza. respingam em todos os que estão ao nosso redor. Uhum. Respingam nos nossos filhos, nos companheiros, companheiras, nas Todo mundo mães, sofre avós, junto, né? né? Todos, né? É Então, eu verdade. tive uma péssima experiência no meu primeiro parto, que foi uma violência em todos os sentidos, e eu me considerava uma pessoa esclarecida, e aí eu vi que eu não sabia nada realmente, É. porque a gente está ali à mercê e Uhum. tu te entrega a uma estrutura que tu acha que está ali para te amparar. E ela te Tu confia, desconstrói né? Que tu totalmente como acredita. pessoa. Eu fui É. desconstruída como pessoa, né? A gente se Na sente minha um nada, segunda né? gestação, eu tive uma boa experiência, embora eu tenha optado também por várias razões pelo parto cesariana, né? Sim. Então, mas eu vejo que a minha filha, de certa forma, sofre com tudo que eu vivi, porque eu nunca mais tive tranquilidade, eu acho que eu nunca vou ter tranquilidade. Eu vou ser sempre assombrada pelo medo de perder É. novamente. Então, eu tenho Exato. muito medo, eu não tento, não é uma tentativa de super proteger, mas a gente fica assombrada. Então, essa Sim, sequela sim. é persistente e é permanente. Eu acho que eu vou viver até o fim com isso. Então, é É. isso que a gente precisa evitar. Eu acho que é uma É. tentativa de não viver esse pós, né? É. Tentar evitar, né? Evitar, Kelly, faltam exatamente. 3 minutos para a gente acabar. Ai, Vixe, boa! E eu queria agradecer muito a tua presença aqui e dizer que estou muito feliz, né, para a gente ter conseguido que conversar bom. bastante, rendeu bastante. Várias pessoas com certeza vão buscar esse vídeo depois. E eu queria que tu falasse uma mensagem curtinha para as mães que estão nos vendo hoje ou que vão ver esse vídeo depois, para ter uma maternidade mais leve. A minha mensagem é de que a gente se cuide, a gente precisa cuidar umas das outras, praticar essa sororidade, eu acho que é fundamental. Nós somos mulheres que se tornam mães, mães de coração, mães afetivas, a gente tem isso, eu acho que é uma coisa tão bonita da mulher, né? Essa capacidade de amar, de se doar e de cuidar. A gente precisa se cuidar. E Com cuidar de certeza. nós mulheres. Eu acho que essa rede de proteção, de sororidade, ela precisa ser praticada, bem mais praticada. É isso, Não eu pode acho ficar nada que a minha esquecido. mensagem é o que eu desejo e para todas as mulheres, mães,
Muito obrigada. Eu Muito quero obrigada, agradecer a todos que Raquel. participaram, a Daiane também aqui que comentou bastante, a gente acabou não lendo, ótima Muito live. obrigada, A Daiane. Érica também Parabéns. aqui botou que o plano de Obrigada. parto ajuda muito no Que processo, né? legal. De conhecer o processo. Parabéns, Sim, Kelly, pelo carinho e sensibilidade. A Daiane também botou agora. sim. E queria convidar todas e a todos no próximo sábado, então, a gente tem mais uma live, a gente vai conversar sobre lidando com as emoções, um coaching, né? Que Sim. vai trazer essas dicas aí de como Bom, lidar com nossos filhos nesse lado emocional, né? Faltam 20 segundos, vou me despedindo de todos e lembrar então que a gente tem esse canal no YouTube agora para uma maternidade mais que leve. Esse legal, vídeo já está Raquel. amanhã lá Parabéns. disponível. Que bom. Obrigada a Parabéns pelo todos, seu beijão, trabalho. Eu espero poder obrigada. divulgar aqui depois o nosso livro, que vai sair com Com todos os certeza. relatos.